Oi gente, graça e paz de Cristo, bem-vindos ao canal Cristo em Evidência. No vídeo de hoje nós iremos falar sobre Deus na era do ceticismo. E para iniciar esse vídeo eu vou começar explicando para vocês exatamente a ideia do ceticismo. Bem gente, o ceticismo é um conjunto de ideias e de questionamentos que relativiza as crenças ou as opiniões relacionadas a Deus. E o ceticismo afirma que a verdade jamais pode ser atingida em sua totalidade pela mente humana, pelo ser humano. E aí nós temos um filósofo muito conhecido que difundiu amplamente as ideias céticas no século XVIII e que reverberam até hoje, chamado David Hume, um filósofo britânico. David Hume escreveu um livro chamado Tratado da Natureza Humana, no qual ele defende amplamente as ideias céticas e relativizadoras a respeito da existência de Deus. Ele afirma que a verdade só pode ser atingida por meio de experiências sensoriais, ou seja, por meio do empirismo, geralmente por meio da visão ou dos órgãos dos sentidos. Como cristãos, nós temos visto que na atualidade muitas pessoas têm abraçado ideias céticas, ateístas e agnósticas, mas não somente pessoas não cristãs, pessoas cristãs também, infelizmente, têm enveredado por esses caminhos de dúvida, por esses caminhos de ceticismo. E aí um conselho que eu dou a vocês: sempre que vocês forem ler um texto de política, de filosofia, de sociologia, um texto em um blog ou ver algum vídeo no canal do YouTube, eu recomendo que vocês façam uma filtragem, porque muitas vezes as pessoas veem vídeos e não conseguem filtrar e discernir aquilo que é bom e aquilo que não é bom, aquilo que pode ser aproveitado e aquilo que não pode ser aproveitado. Então, tomem muito cuidado. E aí, pessoal, nós temos visto que o ceticismo tem causado um enorme prejuízo, não somente para a igreja brasileira, mas para a igreja no contexto mundial. Sabemos que tem muitos cristãos, não só no Brasil, mas por aí afora, abraçando doutrinas relacionadas ao liberalismo teológico. E o que significa isso? O liberalismo teológico é uma doutrina que questiona a veracidade da palavra de Deus, afirmando que ela não é totalmente absoluta. Questiona também a existência de Deus e a divindade de Jesus Cristo, não crendo em sua ressurreição. E aí, muitas pessoas dentro das igrejas têm abraçado essas doutrinas. E isso tem gerado graves problemas doutrinários. Muita relativização da Bíblia, da palavra de Deus, muita relativização dos milagres de Jesus, da existência de Jesus e de sua divindade. E isso, gente, tem causado enormes danos mesmo. E eu lendo a respeito do ceticismo, fazendo algumas pesquisas, eu percebi que o ceticismo, a desconfiança a respeito da palavra de Deus e de Jesus sempre existiu. Principalmente na época de Jesus, na época de Paulo, e hoje não é diferente. Se nós formos ler os evangelhos, nós podemos perceber que na época de Jesus, os fariseus muitas vezes atribuíam os milagres e as maravilhas que Jesus operava a obras de demônios. Chegaram a afirmar que ele operava em nome de Beelzebul, que era o príncipe dos demônios, blasfemando contra Jesus, contra o Espírito de Deus. E na época de Paulo não foi diferente. Muitas pessoas pregavam heresias, doutrinas de demônios, doutrinas vãs a respeito da palavra de Deus, mentindo, falsificando, trazendo interpretações equivocadas a respeito dos textos sagrados. E na época de Paulo nós temos dois homens que eram impostores religiosos chamados Janes e Jambres. E eles conseguiam persuadir principalmente mulheres a segui-los, a abraçar as doutrinas heréticas que eles pregavam. O apóstolo Paulo fala que esses homens eram réprobos quanto à fé e homens tolos, homens que pregavam ideias falaciosas, ideias que contrariavam o ensinamento dos apóstolos e do próprio Jesus Cristo. E aí eu vou ler para vocês exatamente essa passagem que fala sobre Janes e Jambres, que se encontra em 2 Timóteo, no capítulo 3. O apóstolo Paulo fala assim, e do modo porque Janes e Jambres resistiram a Moisés,
também estes resistiram à verdade. São homens de todo corrompidos na mente, réprobos quanto à fé. Eles, todavia, não irão avante, porque a sua insensatez será a todos evidente, como também aconteceu com a daqueles. Nós vemos aqui nessa passagem que o apóstolo Paulo fala de forma bem indignada a respeito desses dois homens e fala que eles não vão prevalecer diante da congregação, porque eles estavam desvirtuando literalmente as pessoas a seguir doutrinas malignas, doutrinas de demônios. E aí, pessoal, eu vou indicar para vocês alguns livros para não ficar somente nessa explicação, nessa explanação. Vou indicar para vocês alguns livros a respeito disso, livros que podem te ajudar a ter uma boa firmeza na fé e a combater essas ideias céticas, essas ideias liberais. O primeiro livro se chama Graça Abundante, do John Bunyan. Eu gosto muito desse escritor, é um escritor excelente, certo? Era um escritor puritano, batista, do século 17, que ele foi preso por pregar a palavra de Deus nos espaços públicos na Inglaterra, porque até então, na Inglaterra, só podiam pregar pessoas, homens, ordenados pela igreja anglicana. E o Bunyan não era anglicano e também não era ordenado pela igreja. Ele pregava simplesmente porque Deus mandava ele pregar. E aí ele foi acusado no tribunal inglês de estar violando o Convertículo de 1593, assinado pela Rainha Elizabeth I, que afirmava que só poderiam pregar pessoas ordenadas pela igreja da Inglaterra, que era a igreja anglicana, e dentro da igreja. E o Bunyan afirma que durante a conversão dele, surgiu uma seita que muitos cristãos da época, muitos cristãos puritanos batistas, chegaram a abraçar essa seita, chamada seita dos Runters. Os Runters questionavam a verdade das escrituras, né? Para você ver como sempre houve pessoas céticas duvidando da existência de Deus e da veracidade das escrituras. E na época dele havia os Runters. Os Runters eram pessoas totalmente libertinas, que eles acreditavam que o pecado não existia, então eles podiam pecar, poderiam ser libertinos, poderiam fazer o que eles quisessem, que eles permaneceriam salvos. E aí muitas pessoas enveredaram por esses caminhos. E o Bunyan, como era neófito, como era novo na fé, ele começou a ter várias influências de pessoas que eram puritanas e que chegaram a abraçar essa doutrina. E ele orou ao Senhor da seguinte forma, ele disse assim: Senhor, eu sou um homem tolo, eu não tenho muitos estudos, eu não sou um teólogo, mas eu peço para que o Senhor me dê discernimento espiritual. Se essa doutrina for de ti, abre os meus olhos. Mas se essa doutrina não for de ti, se for uma doutrina de demônios, afaste de mim, para que eu não venha ser enganado. E aí no livro ele fala que Deus abriu a mente dele de uma forma tal que ele não se deixou ser enganado por essas doutrinas malignas, que questionavam a respeito da ressurreição de Jesus e que diziam que essa ressurreição nunca teria existido e que Jesus foi apenas um homem bom e que propagava coisas boas. E aí, graças ao bom Deus, o Bunyan teve esse discernimento para confrontar essas vãs doutrinas. E aí eu tenho outro livro também do John Bunyan, chamado A Guerra Santa. Esse livro é excelente. O Bunyan, ele fala a respeito de uma cidade chamada Alma Humana. E nessa cidade existem muitos homens bons, muitas pessoas boas, que realmente temiam a Deus, mas eles foram enganados por um príncipe mau chamado Diabolos. Esse príncipe conseguiu perverter a cidade, mas graças a Deus, o príncipe da cidade celestial conseguiu retomar a cidade mais uma vez. E aí, o príncipe Diabolos, irado, enfurecido, decidiu enviar um exército de céticos para perverter o entendimento da cidade de Alma Humana. E ele envia céticos quanto à fé, quanto à salvação, quanto à graça, quanto à eleição de Deus, envia vários tipos de céticos para perverter a cidade. Mas como o povo de Alma Humana estava bem firmado na fé, eles conseguiram dizer não para essas doutrinas heréticas. E aí nesse livro tem algo bem interessante que eu quero compartilhar com vocês aqui. Ele fala que o diabo tem 3 formas de tirar um cristão do caminho da verdade de Deus. A primeira forma é a forma libertina.
quando ele consegue arrastar um cristão para viver uma vida promíscua, entregue às bebedeiras, à prostituição, às drogas, enfim, uma vida totalmente libertina. A segunda forma é a dúvida, o desespero. E essa dúvida e esse desespero vai gerar o ceticismo na mente daquela pessoa. E isso é um grave problema para os cristãos. E a terceira forma é por meio da prepotência, da arrogância, da soberba. E aí ele fala que essas três formas são formas mortais de o diabo querer destruir o cristão. E aí ele fala da importância que nós temos que ter na doutrina, a firmeza que nós temos que ter na doutrina, na palavra de Deus, para que nós não venhamos a nos desviar dela. E o outro livro que eu quero indicar para vocês, que também é excelente, né, para não ficar só no John Bunyan, é o livro Cartas de um Diabo a Seu Aprendiz, do C.S. Lewis. Aqui, o Lewis fala que o diabo, né, o fitafuso ou o mal-danado, tem um aprendiz chamado Vermibile ou Vermelindo, no qual ele tenta desviar o cristão de qualquer forma do caminho da verdade de Deus. E olha só o que o C.S. Lewis fala aqui no prefácio do livro. Quero compartilhar isso com vocês. Olha só. Nossa raça pode cair em dois erros igualmente graves, mas diametralmente opostos quanto aos demônios. O primeiro é não acreditar na existência deles. O outro é acreditar que eles existem e sentir um interesse excessivo e doentio por eles. Os demônios ficam igualmente satisfeitos com ambos os erros e saúdam um materialista ou um bruxo com o mesmo prazer. O que ele está querendo dizer aqui? Ele está dizendo que quando uma pessoa começa a duvidar da existência de Deus e a enveredar pelo caminho do ceticismo, consequentemente, ele passa a não acreditar no diabo e a não acreditar nos demônios. E aí ele fala que uma pessoa que não crê no mundo espiritual, no mundo sobrenatural, que não crê em Deus, que não crê no diabo, que não crê nos demônios, que não acredita neles, está tão dominado pelo maligno quanto uma pessoa que pratica o pecado de bruxaria, de feitiçaria. E isso é muito grave. Nós temos que ter bastante cuidado com isso. E o outro livro que eu quero indicar para vocês, que fala a respeito de filosofia, como eu falei aqui do David Hume no começo, é o Textos Básicos de Filosofia, do Danilo Marcondes. Esse livro aqui, ele tem os principais textos, né, como o nome já diz, são textos básicos, os principais textos, os principais filósofos, desde o século XV, XVI, XVII, enfim, vários filósofos muito importantes. E aqui tem alguns textos do David Hume, que falam sobre o ceticismo, né? Vocês podem conferir e podem dar uma lida para poder se inteirar a respeito dessas ideias que eu falei aqui, tá bom? E aí, gente, para finalizar, eu quero deixar para vocês uma passagem que se encontra no livro de Provérbios, Provérbios 3, dos versículos 5 a 8. Olhem só. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Não sejas sábio aos teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Será isto saúde para o teu corpo e refrigério para os teus ossos. Então, o que o escritor de Provérbios está dizendo a nós? Que nós não devemos confiar no nosso próprio entendimento. Que nós não devemos andar conforme a sabedoria humana, conforme a sabedoria segundo o mundo. Nós temos que ter cuidado e ter discernimento espiritual para saber se determinada doutrina, determinado conhecimento ou ensinamento procede ou não de Deus, para que a nossa fé não venha a ser abalada e para que nós não nos distanciemos da verdade da palavra de Deus. Bem, gente, era isso. Muito obrigada por ter visto esse vídeo até o final. Que Deus abençoe a vida de vocês. Divulguem esse vídeo, o meu canal também, entre as pessoas que vocês conhecem, tá bom? Se inscrevam no meu canal, ativem as notificações, o sininho, tá certo? Deixem um like de vocês, um comentário bem legal, tá bom? Muito obrigada mesmo, que Deus abençoe vocês maravilhosamente. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau!